Round 6. Um fenômeno global. Milhões fisgados em seus jogos de alto risco. A emoção da sobrevivência, o desespero da derrota. Mas por baixo da superfície, existe uma verdade arrepiante. O criador da série, Hwang Dong-hyuk, inspirou-se em um horror da vida real. Um capítulo esquecido na história da Coreia do Sul. A história da Casa dos Irmãos. Uma história de crueldade inimaginável e abuso sistêmico. Isto não é apenas sobre uma série de TV, é sobre confrontar uma realidade sombria. Uma realidade que muitos preferem esquecer. Prepare-se, pois a verdade é muito mais perturbadora do que a ficção. O ano é 1950. A Guerra da Coreia devastou a península. Cidades estão em ruínas. Milhões estão deslocados. Na cidade portuária de Busan, surge uma instituição, a Casa dos Irmãos. Seu propósito declarado: abrigar órfãos e vagabundos. Um objetivo nobre, à primeira vista. Mas por baixo da fachada de caridade, um pesadelo se desenrola. O governo, desesperado por ordem, recolhe qualquer um considerado indesejável. Crianças de rua, pequenos criminosos, deficientes, até dissidentes políticos. Todos jogados na Casa dos Irmãos. Despojados de suas identidades. Reduzidos a números. A Casa dos Irmãos não era um santuário. Era um campo de prisioneiros. Cercado por cercas de arame farpado. Guardado por homens armados. Lá dentro, as condições eram deploráveis. Dormitórios superlotados. Rações escassas. Doenças graçavam. Os internos eram submetidos a trabalhos forçados. Punições brutais eram comuns. Espancamentos, tortura, até abuso sexual. Os guardas, movidos pelo poder e pela corrupção, governavam com mão de ferro. Os gritos dos inocentes caíam em ouvidos surdos. Por anos, os horrores da Casa dos Irmãos permaneceram ocultos, envoltos em segredo. Mas em 1981, a verdade começou a emergir. Uma fuga ousada de um grupo de internos alertou as autoridades. Uma investigação foi iniciada. O que eles encontraram chocou a nação. Toda a extensão das atrocidades foi revelada. Valas comuns. Evidências de tortura. O público ficou indignado. O governo, envergonhado e constrangido, foi forçado a agir. Vários guardas e funcionários foram presos e acusados. A Casa dos Irmãos foi fechada. Mas para muitos, a justiça chegou tarde demais. As cicatrizes de seu sofrimento permaneceram. Uma lembrança arrepiante da escuridão que se escondia sob a superfície da sociedade. Seção 5. Ecos da realidade, da tela para a história. Os paralelos entre Round 6 e a Casa dos Irmãos são inegáveis. Os personagens desesperados, os jogos brutais, a luta desesperada pela sobrevivência. Hwang Dong-hyuk explorou este capítulo sombrio da história coreana. Ele queria explorar a condição humana sob pressão extrema. A série se tornou um comentário sobre a desigualdade social, sobre o abuso de poder, sobre as escolhas que as pessoas fazem quando levadas ao limite. Round 6 ressonou com o público porque refletia uma verdade terrível, que a linha entre a civilização e a selvageria é tênue. Seção 6. O uniforme da opressão. Macacões verdes e macacões caqui. A linguagem visual de Round 6 é impressionante. Os competidores em seus macacões verdes, despojados de sua individualidade, reduzidos a números. Este motivo visual encontra seu eco arrepiante na Casa dos Irmãos.
Os internos eram forçados a usar macacões caqui idênticos, suas cabeças raspadas, seus nomes substituídos por números. Essa desumanização era uma tática deliberada, uma maneira de controlar e subjugar, de apagar suas identidades e esmagar seus espíritos. Seção 7. Jogos do desespero, sobrevivência a qualquer custo. Os jogos em Round 6 são brutais, mortais. No entanto, eles são um reflexo distorcido da realidade enfrentada por aqueles na casa dos irmãos. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, uma luta por restos de comida, uma tentativa desesperada de evitar a ira dos guardas. A manipulação psicológica em Round 6 também espelha as táticas usadas na casa dos irmãos. Os guardas colocavam os internos uns contra os outros, oferecendo recompensas por informações, semeando desconfiança e paranoia. Aconteçam novamente. Seção 9. Para que não esqueçamos o poder duradouro do testemunho. Round 6 é mais do que apenas entretenimento. É uma história de advertência, uma lembrança da fragilidade da humanidade e a importância da vigilância. Nunca devemos esquecer as lições da casa dos irmãos. Devemos continuar a lutar contra a injustiça, responsabilizar aqueles que estão no poder. Isso não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. Devemos permanecer vigilantes. Nunca devemos desviar o olhar, pois, nas palavras do filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo.